Entre as páginas antigas da Bíblia, escondem-se segredos ocultos e mistérios que despertam a curiosidade e o medo. Os anjos, seres celestiais de poder e sabedoria, desempenham um papel intrigante nas escrituras sagradas. Porém, há um grupo de anjos que permanece envolto em um véu de mistério e enigma, os Ofanim. Os anjos mais misteriosos na Bíblia, os Ofanim. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. O livro de Gênesis relata instâncias de anjos intervindo nas vidas de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei e nos escritos de Moisés 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como as hostes do céu. Os anjos são seres reais. Eles não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angelical também está oculto. Talvez não possamos tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos na Bíblia, os Ofanim. O que são os Ofanim? O termo Ofanim no antigo hebraico refere-se a rodas. O singular é Ofan. É claro, rodas são mencionadas várias vezes no Antigo Testamento e os Ofanim podem se referir a rodas normais em um carro ou carroça. Mas de particular interesse são as rodas no trono de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Quem era Ezequiel? Quem foi esse profeta que viu essa visão? Profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa El. Deus é forte, ou Deus fortalece, ou pode El, Deus fortalecer. Este profeta viveu durante um dos momentos mais difíceis da história de Judá, nomeadamente o exílio babilônico, e isso pode indicar a razão para o seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor em Quieto em 97 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém e muito provavelmente profetizou na Babilônia para os exilados nos assentamentos de Tel Abib, às margens do rio Quebar. O ministério de Ezequiel foi absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditaram e atenderam às suas palavras, havia vida, mas para os outros um julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo durante tempos de severo julgamento. Embora eles fossem punidos, eles não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz pregava aos exilados na Babilônia, para que eles fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os Ofanim. Ezequiel estava no exílio quando Deus apareceu para ele. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É difícil definir os Ofanim retratados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é um dos trechos mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro relata onde ele estava quando teve a visão. Ezequiel 1, versículo 1 a 4. Aconteceu no 10º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali veio sobre mim a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e do meio da nuvem, algo como o brilho de âmbar. Ele tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou comparações para descrever, comparando com outras coisas para dar uma ideia do que era. Nós lemos a frase, algo como o brilho de âmbar no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem escura, ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem, há 4 seres luminosos que brilham intensamente. Embora os seres tenham aparência humana, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 faces diferentes.
uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. O profeta não registra esses seres por nome em Ezequiel 1, onde começa o relato de sua visão. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel 1, versículos 5, 7. No meio deles havia figuras semelhantes a seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como cascos de bezerro, reluzentes como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrevê-lo com termos familiares. Antes de testemunhar os Ofanim, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificou como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angelical a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva da graça. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar esses gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez assombro, medo e maravilha venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários artigos de mobília que seriam usados no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório onde Deus prometia se encontrar e comunicar com Moisés foram os primeiros a serem detalhados. O que Deus queria colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu representações dos querubins em ouro. Que visão impressionante isso deve ter sido! Os querubins associados à própria presença de Deus. E aqui Ezequiel vê os querubins na presença de Deus. Eles glorificam constantemente a Deus. Embora artistas tenham pintado querubins, o plural de querubim, como pequenas criaturas angelicais e rechonchudas, a Bíblia os descreve como assistentes do trono de Deus e executores de sua vontade. Ezequiel 1, versículo 8 e 10. Debaixo das suas asas, nas 4 faces, cada um tinha mãos de homem, e as 4 tinham asas, e o aspecto de suas faces era o seguinte: as 4 asas estavam juntas, as suas faces não se voltavam quando andavam, mas cada uma andava em frente. A aparência de suas faces era de rosto humano. À direita tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia. Ezequiel percebeu que cada criatura vivente tinha 4 faces, uma humana, possivelmente representando inteligência, uma de leão representando força, uma de boi representando serviço e uma de águia representando elevação. Eles tinham asas e a disposição de ir para onde o Espírito fosse. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em todo lugar. Ezequiel pode ter estado em uma terra de cativeiro, mas não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou quais desafios estamos enfrentando. A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos traz paz de espírito, sabendo que Ele está sempre conosco. Ezequiel 1, versículo 11 e 14. Essas eram as suas faces, e as asas estavam estendidas por cima. Cada um tinha 2 asas que tocavam as de outro ser, e 2 cobriam o corpo. Cada um ia em frente para onde o Espírito o impelia, sem precisar virar-se enquanto andavam. No meio dos seres viventes, havia algo que parecia brasas de fogo ardente, como tochas se movendo entre os seres viventes. O fogo era brilhante, e dos relâmpagos que saíam do fogo, os seres viventes corriam de um lado para o outro como raios. O carro. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas, como as rodas de um carro. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio. Ezequiel estava descrevendo algo que podia se mover em qualquer direção sem precisar virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Ezequiel 1, versículo 15 e 21. Enquanto eu olhava para os seres viventes, vi uma roda no chão, ao lado de cada um dos 4 seres. A aparência das rodas e o seu trabalho eram como o brilho do crisólito. Todas as 4 tinham a mesma forma, seu aparecimento e trabalho sendo, como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas se moviam em qualquer uma das 4 direções sem virar. Quanto às suas bordas,
eram altas e impressionantes, e as bordas de todas as quatro estavam cheias de olhos ao redor. Sempre que os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles, e sempre que os seres viventes se levantavam da terra, as rodas também se levantavam. Onde quer que o espírito estivesse prestes a ir, elas iam naquela direção, e as rodas se levantavam assim como faziam, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sempre que aqueles iam, eles iam. E sempre que aqueles paravam, eles paravam. E sempre que aqueles se levantavam da terra, as rodas se levantavam assim como faziam, pois o espírito do ser vivente estava nas rodas. Ezequiel continuou descrevendo a interação constante entre as rodas e os querubins. Onde quer que os querubins fossem, as rodas seguiam. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestava em tudo isso que estava acontecendo. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam o conhecimento completo de Deus. Ele vê e sabe de tudo. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus de 4 figuras angelicais. Nesta visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia dos exilados hebreus. Esta visão é a primeira de 4 no livro. Ezequiel descreve essa primeira visão em detalhes vívidos. Como todos os líderes eficazes, ele falava o mais claramente possível. Um pastor certa vez disse: "Se estiver confuso no púlpito, estará nebuloso no banco." Ezequiel forneceu visão por meio de analogias e então aplicou essas visões. Ele comunicou uma imagem e depois compartilhou seu ponto de vista. Visões divinas sempre ajudam um líder e as pessoas a se moverem na direção certa. Uma visão divina também parece incluir esses componentes. O espírito dos seres viventes estava nas rodas, de modo que os seres se moviam na direção em que as rodas se moviam. Foi realmente uma visão impressionante. As grandes rodas, as criaturas viventes, o fogo ardente e os olhos nas bordas das rodas. Que imagem marcante da providência de Deus, sempre em ação, projetando com complexidade, nunca errando e nunca atrasando. O que Ezequiel viu ou descreveu neste trecho é difícil de visualizar em sua totalidade. Presumivelmente, é a imagem de um magnífico carro com 4 rodas que está trazendo o trono de Deus. A cena dá a impressão de movimento e atividade contínuos, não apenas por parte das próprias criaturas viventes, mas também por parte do trono de Deus. A sensação é de que as rodas e seu funcionamento podiam se mover em qualquer direção, mas não havia sensação de caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista bíblico popular afirmou sobre isso: como uma esfera, elas podiam se mover em qualquer direção sem nenhum mecanismo de direção. Ezequiel 1, versículo 22 ao 28. Acima das cabeças das criaturas viventes, havia algo semelhante a um firmamento, como o brilho incrível do cristal, estendido sobre as suas cabeças. Sob o firmamento, as asas estavam estendidas uma em direção à outra. Cada uma delas tinha também 2 asas cobrindo o corpo, de um lado e do outro. E eu também ouvi o som de suas asas, como o som de muitas águas, enquanto se moviam, como a voz do Todo-Poderoso, o som de uma multidão, como o som de um acampamento militar. Sempre que paravam, abaixavam as asas, e uma voz vinha de cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças. Sempre que ficavam parados, abaixavam as asas. Agora, acima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia algo parecido com um trono, com a aparência de lápis lazuli, e sobre o que se assemelhava a um trono no alto, havia uma figura com a aparência de um homem. Então notei, a partir da aparência da cintura para cima, algo como metal brilhante que parecia fogo ao redor dele. E a partir da aparência da cintura para baixo, vi algo como fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao redor. Tal era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando vi, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz falando. Finalmente Ezequiel viu a câmara no céu e tentou descrever as visões e os sons da criatura. Então ele percebeu um trono ocupado por alguém com a aparência de um homem.
Ezequiel observou que a entidade sentada no trono se assemelhava a um humano, mas se assemelhava mais a chamas do que a matéria física. Apenas imagine a glória e o esplendor que havia. Em seguida, Ezequiel viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Deus deu a Noé o arco-íris como promessa depois do dilúvio. João viu o arco-íris antes da tempestade. Ezequiel testemunhou um arco-íris em meio à tempestade, que simbolizava a aliança-promessa de Deus e seu poder divino. A mensagem transmitida é sobre o magnífico poder de Deus. Ele estava confortando Ezequiel, assegurando-lhe que ele está no controle e não há nada além de suas capacidades. O que significa a onipotência de Deus para nós? Nenhum problema ou dificuldade que estamos enfrentando está além do poder de Deus para agir a respeito. Podemos não ser capazes de lidar com isso, mas Deus pode. Não precisamos nos perguntar por que Ezequiel caiu prostrado. Ele foi exposto à glória de Deus, à manifestação externa de sua presença divina. Quando alguém experimenta a magnificência e a grandiosidade do Senhor, a única resposta natural é se curvar com reverência. Durante os tempos desafiadores do ministério de Ezequiel, Deus o lembrou de uma visão para tranquilizá-lo, de que ele ainda estava no controle do seu trono nos céus. Apesar de estar longe de Jerusalém, ele sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, os crentes hoje podem sentir como se estivessem exilados nesta era. No mundo atual, há um aumento da maldade e do comportamento imoral. Mesmo pessoas que frequentam igrejas podem se recusar a aceitar os ensinamentos da Bíblia. No entanto, podemos encontrar conforto na descrição de Ezequiel da magnificência de Deus. Talvez não vejamos a roda como ele viu, mas sabemos que Deus está conosco onde quer que estejamos e no que estivermos passando. Ele sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa. Além disso, Ele nos deu o seu Espírito Santo para ser nosso auxiliador. Devemos ter essas verdades em mente e permanecer firmes em nossa fé nele durante esses tempos desafiadores, até o dia em que formos chamados a nos juntar a ele no céu. Pode ser desafiador visualizar o que Ezequiel viu ou expressou neste trecho. A descrição de múltiplos olhos foi como João descreveu os próprios querubins. Apocalipse 4, versículo 6, Nova Versão Internacional. E no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos por diante e por detrás. A sensação é de conhecimento e inteligência excelentes. As 4 rodas e seus movimentos se alinhavam com os 4 querubins enquanto giravam. Eles estavam interligados de tal forma que Ezequiel pôde escrever: o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Os Ofanim também foram mencionados de forma semelhante. Em Ezequiel 10, Ezequiel foi levado a entender que o carro ou trono de Deus estava em movimento. A imagem pode parecer bizarra para o leitor moderno, mas é preciso lembrar que isso é uma experiência visionária. As características surrealistas podem superar o realismo. Nos trechos, o trono de Deus é colocado sobre rodas, Ofanim, e então empurrado por 4 anjos. Há rodas dentro de rodas em ângulos cruzados, de modo que o trono pode se mover em qualquer direção, sem precisar virar. Os Ofanim têm sido motivo de fascinação para muitos, e mais tarde, escritores apocalípticos judeus lhes deram vida própria. As rodas foram eventualmente reconhecidas como um tipo separado de anjo conhecido como Ofanim, porque alguns se referem aos Ofanim como anjos. Não há uma única menção dos Ofanim nas escrituras como criaturas angelicais, mas escritores apócrifos judeus os classificaram como uma classe de anjo e os listaram em sua hierarquia de anjos, juntamente com os serafins e querubins, por causa da semelhança de vida dos Ofanim, seu poder sobrenatural e sua proximidade íntima com o trono de Deus, sem mencionar a multidão de olhos. Se os Ofanim são de fato seres angelicais ou apenas um mecanismo divinamente capacitado de transporte multidimensional, não importa. O que importa é a função dos Ofanim em exibir a glória de Deus para Ezequiel e para todo crente que um dia ler seu relato e obter uma visão renovada do reinado de Deus. O que os Ofanim revelam sobre Deus? Tanto em aparência quanto em operação,
Os Ofanim que aparecem na visão de Ezequiel demonstram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As rodas onidirecionais servem como um lembrete constante de que o Deus que servimos é onipresente, ou seja, Ele pode estar em todos os lugares o tempo todo. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, o mesmo Espírito habita nos Ofanim, e os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus. Ele vê tudo e sabe tudo. Por que é importante para os cristãos conhecerem o reino sobrenatural? Efésios 6, versículo 11 e 12 diz: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo, além do que nossos olhos temporais podem ver, para que no poderoso poder do Senhor possamos estar preparados para enfrentar as artimanhas que o inimigo tem preparado. O extremismo está presente na sociedade atual. De um lado, há crentes que minimizam as partes sobrenaturais de sua fé e insistem em manter uma visão naturalista, caracterizada por uma dependência exclusiva nas verdades doutrinárias para a vida cotidiana. Do outro lado, há pessoas tão obcecadas com o mundo espiritual, devido ao seu fascínio, que são de pouca ajuda na terra. Devemos primeiro garantir que nossos olhos estejam abertos para a realidade da situação. Quando um servo ficou aterrorizado pelo inimigo ao seu redor, em 2 Reis 6, versículo 16, o profeta disse ao jovem: Não tenha medo. O mundo em que vivemos não pode ser considerado nosso lar. Há um mundo que não podemos ver, mas está repleto de conflitos por nossas próprias almas. Quando decidimos investigar a Bíblia e buscar a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, nos aproximamos do estabelecimento do reino de Deus. Ezequiel claramente liderou uma visão, e Deus consistentemente lhe proporcionou visões incomuns que o levaram a falar de maneiras incomuns. Desde mãos e rolos descendo do céu, até 4 abominações cometidas no templo, videiras, águias, leões, ossos secos e fogo, Ezequiel trafegava em imagens estranhas, mas memoráveis. Essas imagens muitas vezes chegavam com uma interpretação divina e instruções sobre como ele deveria comunicar a palavra de Deus ao povo. Ezequiel seguia de perto o axioma de liderança sobre visão: ver claramente, mostrar de forma criativa e dizer constantemente. Apesar da resposta do povo, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais. O termo «filho do homem» é usado aproximadamente 90 vezes para se referir a Ezequiel, e enfatiza que ele é apenas um mensageiro do soberano divino do universo, que planejou todos os eventos que iriam acontecer, que não poderiam ser impedidos. Ezequiel era um comunicador habilidoso, que encorajava as pessoas a ouvi-lo e se envolver com assuntos importantes. Ele era conhecido por sua criatividade, frequentemente incorporando recursos visuais e performances dramáticas para transmitir sua mensagem. Ele obedecia prontamente às instruções do Senhor, mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus o chamou a realizar pareciam diferentes ou constrangedoras. Seu ministério dinâmico ganhou o respeito, atenção e admiração dos anciãos de Judá. Apesar dos esforços de Ezequiel em apresentar uma visão para sua geração, eles ouviam, mas se recusavam a agir de acordo com suas palavras, o que o deixava decepcionado. Ele se esforçou para compartilhar sua mensagem, mas, infelizmente, ninguém agiu sobre ela. De acordo com Deus, Ezequiel era um vigia que foi convocado para alertar o povo sobre o perigo iminente, caso não se arrependessem. Assim como um vigia que avista um exército se aproximando, ele aconselha as pessoas a se prepararem ou enfrentar a destruição. Deus descreve a si mesmo para Ezequiel como aquele que fornece as palavras corretas. Deus é o diretor deste grande drama que Ezequiel representa. Ele é o escritor do roteiro que Ezequiel deve ler para o povo. E ele é o autor que fecha a cortina quando a peça termina. Um final na forma do exército babilônico invasor, quando é tarde demais para as pessoas descobrirem que a peça não é apenas uma encenação,
O propósito dos anjos. Em primeiro lugar, os anjos fazem a palavra de Deus se cumprir. Os anjos são os anfitriões da performance de Deus. Os anjos seguem a palavra de Deus para garantir que ela se cumpra. Na Bíblia, a frase "O Senhor dos Exércitos cumprirá isso" é frequentemente usada sempre que uma profecia notável é dada e não pode ser explicada humanamente. Os anjos de Deus têm a licença para executar tudo o que sai da boca de Deus. Os anjos são as tropas de ataque que lidam com os oponentes. Eles sempre obtêm a resposta e saem vitoriosos após cada ação. Além disso, eles fazem o prazer de Deus. Salmo 103, e versículo 20 e 21. Louvem o Senhor, vocês, seus anjos, poderosos guerreiros que cumprem suas ordens e obedecem à sua palavra. Louvem o Senhor, todos os seus exércitos celestiais, vocês, seus servos, que fazem o que lhe agrada. Os anjos estão comprometidos em obedecer aos mandamentos de Deus. Então você pode enviá-los para realizar tudo o que Deus ordenou em relação a você. A palavra diz: diga àqueles que fazem o que é certo que as coisas irão bem para eles. Eles desfrutarão dos resultados das coisas boas que fizeram. Isaías 3, versículo 10. Além dos Ofanim, os anjos possuem diferentes hierarquias. Em um sentido geral, o maior grupo de anjos é o que chamamos de anjos regulares. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se a esses anjos não identificados. Falar de anjos comuns parece uma contradição de termos, afinal, como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo comum? No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens de anjos mencionadas na Bíblia. Querubins. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva. Serafins, um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos, são os serafins. No idioma hebraico, serafim significa aqueles que queimam. Isaías 6 nos fala sobre os serafins. Miguel, outro nível angelical arcanjo, é uma posição ocupada por apenas um anjo nos registros bíblicos. A palavra arcanjo significa chefe. Então esse anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. O significado de Miguel é quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Gabriel. Outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras, além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel está à altura de seu nome, pois realmente realiza coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como mensageiro. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelações sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Qual é a relevância dos anjos? A próxima pergunta é: os anjos ainda são relevantes? Precisamos deles hoje como cristãos cheios da unção do Espírito Santo? Um olhar para a vida das pessoas distintas na Bíblia revela que todas elas experimentaram comunhão angelical. Não há quase nenhuma pessoa distinta nas Escrituras que não tenha tido uma prova física real da comunhão angelical. Deus disse: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3, versículo 6. Portanto, o que ele fez ontem, ele também está fazendo hoje. Há muito envolvido para o tempo em que vivemos. Os anjos são uma parte indispensável e essencial do pacote de Deus para os redimidos. A unção não substitui os serviços dos anjos. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e tinha a unção do Espírito Santo. E mesmo assim, ele precisava dos serviços dos anjos. É maravilhoso pensar que Jesus acreditava em anjos e desfrutava do ministério deles, mesmo sendo o Filho do Altíssimo Deus. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo precisou da assistência dos anjos antes mesmo de seu nascimento. Um anjo anunciou sua chegada quando o perigo apareceu por causa das notícias de seu nascimento. E o anjo falou a José para ir ao Egito com o bebê Jesus, para que as Escrituras fossem cumpridas. Embora os anjos sejam espíritos ministradores importantes, podemos limitar o ministério deles em nossas vidas,
A primeira limitação é a cegueira espiritual. Quando se trata das questões de Deus, é preciso acreditar antes de poder experimentar. Tudo o que está escrito na palavra deve ser visto antes de ser possuído. Os anjos, que são os anfitriões do céu, estão ao nosso redor. Não deixe o diabo enganar você sobre a presença dos anjos. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também é invisível. Devemos saber que os anjos pertencem a uma dimensão de criação única que mal conseguimos entender. Nesse reino, as restrições são diferentes daquelas que Deus estabeleceu em nosso mundo. Deus deu aos anjos um conhecimento e mobilidade superiores aos dos seres humanos. A palavra de Deus nos informa que os anjos, assim como os homens, também foram criados por Deus. Isso implica que, em um certo momento, os anjos não existiam, como é visto em Colossenses 1, versículo 16. Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, o visível e o invisível. Os anjos de Deus, de fato, são entre as coisas invisíveis de Deus, pois Ele criou todas as coisas para Ele. Hebreus 1, versículo 14 chama-os de espíritos ministradores. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Hebreus 1, versículo 14. O império dos anjos é tão vasto quanto a criação de Deus. Se você acredita na Bíblia, acreditará em seu ministério. Eles são mencionados diretamente ou indiretamente quase 300 vezes, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento. Estudiosos bíblicos acreditam que os anjos podem ser numerados potencialmente em milhões, pois Hebreus 12, versículo 22, fala de uma companhia inumerável de anjos. Quanto ao número deles, Davi descreveu 20.000 que voam pelos caminhos do céu entre as estrelas. Mesmo com sua visão limitada, ele observou impressionantemente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Podemos ter certeza de que os anjos, incluindo os Ofanim, nunca chamam a atenção para si mesmos, mas atribuem a glória de Deus e transmitem sua mensagem aos ouvintes como a palavra de entrega e sustentação da mais alta ordem. Por mais gloriosos que sejam os seres celestiais angelicais, eles se tornam opacos diante da glória indescritível que reside em nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante do qual todo o poder no céu e na terra se curva em adoração santa e exaltada. O que eram as rodas em Ezequiel 1? Ezequiel teve uma visão que retratava a natureza divina de Deus por meio de uma poderosa imagética de movimento e ação. Deus apareceu em um trono que se assemelhava a um carro, e sua glória era suprema e presente em todo o universo. Assim, toda a revelação de Deus nessa visão para Ezequiel, os querubins, o carro, o espírito e as rodas, enfatizam sua unidade e coordenação. Embora a visão fosse aterrorizante, ela retrata a magnificência e o esplendor de Deus, que apareceu diante de Ezequiel e dos israelitas durante o cativeiro babilônico. Ela os lembrou de sua santidade e poder como o Senhor de toda a criação. A mensagem era clara. Embora seu povo estivesse no exílio e sua nação estivesse prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono e era capaz de lidar com todas as situações. A lição de hoje é que Deus, por meio de sua maravilhosa providência, está constantemente trabalhando em seu plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é intrincadamente projetado, sempre preciso e nunca atrasado. Romanos 8, versículo 28, Nova Versão Internacional. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existem vários temas principais no livro de Ezequiel. A soberania de Deus. Deus controla a história. Não importa o que aconteça, seus planos não serão frustrados. Mesmo a rebeldia de sua nação escolhida não estragará seus planos, que ele finalmente concretizará. É com grande entusiasmo que convido todos vocês a embarcarem em uma jornada inigualável para desvendar os segredos e mistérios que envolvem os anjos na Bíblia. No próximo vídeo, intitulado A Verdadeira História dos Anjos na Bíblia, exploraremos um tema intrigante e fascinante:
o destino dos anjos caídos na Terra. Neste vídeo, mergulharemos nas páginas da Bíblia em busca de respostas. Analisaremos passagens-chave que nos revelam a batalha cósmica entre as forças do bem e do mal, a queda de Lúcifer e sua influência sobre outros anjos,